Amigos queridos, nos reunimos às primeiras horas da manhã deste dia para orarmos em favor de todos nós, irmãos em humanidade, para buscarmos Jesus em nossas vidas e sentirmos Sua presença manifestada nas páginas vivas do seu Evangelho de amor. Nós sentimos Jesus em todos aqueles que nos cruzam o caminho. Nós sentimos Jesus em nossas vidas, mergulhados na sua misericórdia, nos socorrendo dos abismos de nós mesmos, nos estendendo o seu olhar compassivo para nos resgatar para a sua seara, nesse aprisco onde somos amealhados como ovelhas desgarradas das retas seguras da nossa evolução, e que agora, Senhor, nos reunimos novamente para darmos seguimento ao processo da esperança e da paz em nossos corações. Pedimos humildemente que os amigos espirituais tenham compaixão de nós, dada a nossa pequenez, e que possam nesta hora, Senhor, nos sustentar em vibrações de esperança e paz. Assim, amigos queridos, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E dentro desse capítulo, que fala sobre a lei de amor, nós estamos refletindo sobre o egoísmo, essa chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Essa é uma tarefa, que eu chamaria assim de uma missão espiritual da doutrina espírita, é realmente fazer com que a humanidade se erga na hierarquia dos mundos, para isso vencendo em primeiríssimo lugar o nosso egoísmo. Então, Jesus vos deu o exemplo da caridade, que é o contraponto maior do nosso egoísmo. Se nós fôssemos pensar em polaridade, seria o egoísmo, e a caridade seria o contraste supremo do egoísmo. Então, esse trecho diz que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados, sua atenção, seu empenho em combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, vamos compreender quais são as causas de nós estarmos ainda hoje, depois de tantos milênios, apegados a nós mesmos, e buscando tão somente os nossos interesses pessoais. Por que será que nós estamos ainda nesse estágio? Nós diríamos que há uma cegueira. O espírito que acostumou-se ou viciou-se, como diz o Evangelho,
em buscar abastecer os seus prazeres pessoais há milênios, ele traz uma cegueira, ele traz os tampões da percepção da sua própria realidade como espírito. Então, ele vive no mundo para resolver os estímulos de cada dia, mas sem ter um objetivo quanto à vida futura, sem ter a construção de que o cristão sem obras está vazio no seu mundo íntimo. E assim fomos nos arrastando vazios, com cultos externos, com religiosismo aparente, com crenças que não têm base na verdade, e isto foi gerando essa insaciedade, uma insatisfação, um grande vazio existencial das criaturas, que não tendo nada que seja levado para eles como consistência da verdade, das leis, acabam apenas no automatismo das funções no mundo. Mas o egoísmo, ele tem um pano de fundo ainda um pouco mais pernicioso, que é não sabendo que sou um espírito em experiências terrenas, penso ser muito importante, muito merecedor de tudo e de todos. Diz isso o Evangelho que diz quando fala da exaltação da personalidade na versão do egoísmo. O egoísta é aquele que pensa merecer mais do que está recebendo. Então, mas nós ficamos tão cegos que também não percebemos o quanto estamos recebendo. Não registramos o que vem do outro importante para nós e por isso não retemos. Então é importante nós começarmos a perceber quais são as nossas reais necessidades. Então, ainda nessa mensagem de Emmanuel que começamos ontem, desfazendo sombras, é como vencer o egoísmo, né? Porque diz, todo egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da alma que nos cabe suprimir com os recursos da educação. Ora, amigos, vamos fazer uma compreensão bem simples e lógica. Se o Evangelho está dizendo que cabe ao Espiritismo tirar a humanidade desse estágio tão encrudecido de vício, de nos abastecermos e termos apegos nos excessos, se cabe ao Espiritismo, por onde começar? Pela educação. É a educação do espírito. Desculpa. É a educação do espírito, desde a primeira infância, que vai forjar na personalidade reencarnante novos horizontes, novas formas de perceber o mundo. Nós precisamos apresentar para a criança um mundo que é desconhecido até para os adultos. O que é a vida verdadeira? O que é o mundo real? Qual a nossa utilidade e contribuição nesse mundo? A que vim? Nós precisamos apresentar significados para as crianças, para que elas possam, desde a primeira infância, aprender a repartir. E como diz a frase da música, repartir o pão, o amor, a luz, repartir. Porque quando nós vamos trabalhar o egoísmo, que é o repartir, nós precisamos trabalhar, tanto com as crianças quanto com nós mesmos, o que é necessário verdadeiramente para mim? E o que é suficiente? O que é suficiente? O que é necessário? Enquanto isso não for uma experiência evolutiva do necessário, às vezes é necessário passar uma dor. Às vezes o que eu estou absorvendo do mundo é o suficiente.
E se eu começar a viver no que é suficiente, vai sobrar tanto, tanto, tanto para todos. Aí eu saberei repartir. Se eu não souber o que é suficiente, eu vou entrar nos apegos dos excessos. E quando eu falar, isso aqui é suficiente, então vai sobrar muita coisa do que doar. Então, se todo egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da alma, que nos cabe suprimir com os recursos da educação. Por toda parte encontramos egoísmos na inteligência. Né? Então, tem várias formas de egoísmo. Egoísmo da inteligência é aquele que retrai nas furnas do comodismo. Ele tem habilidades intelectuais, ele tem uma facilidade de compreensão, mas faz mau uso da inteligência ou nenhum uso. E isso é um egoísmo. É um prazer pessoal ele tem, mas não está colocando a sua inteligência a serviço do próximo. Como nós falamos ontem, todos estão na acomodação porque receiam o sacrifício dos interesses pessoais. Então, há pessoas que tudo aquilo que requer dela um pouco mais de responsabilidade terão dificuldade, porque isso também é romper o egoísmo. Olha só, usar bem a inteligência, né? Assumir responsabilidades com pessoas, situações, lugares que as engrandeçam. Mas isso tudo, entretanto, semelhante desequilíbrio, não nasce senão da ignorância. Ignorância quanto a quê? Quanto ao ser espiritual que sou, que trago uma bagagem milenar, que vim com o objetivo existencial a ser cumprido, que são leis divinas que me conduzem à perfeição. Então, não nasce senão da ignorância que arroja sobre a consciência dos homens a noite da cegueira. Então, tudo que nós podemos estar falando sobre egoísmo está na condição da cegueira do espírito. Aprendamos a conhecer-nos na condição de usufrutuário das possibilidades da vida. Os bens do mundo não nos pertencem. Nós somos meros usufrutuários, mas também somos gestores do bem do mundo, principalmente do ambiente em que nós estamos inseridos. Nós precisamos não só cuidar, né, de nós através de cuidar do outro, mas precisamos cuidar do mundo em que vivemos. Então, onde quer que nos achemos, saibamos receber o tempo e a existência por empréstimo do Pai Celestial, de que prestaremos contas. Ofereçamo-nos ao conhecimento superior, impregnemos o coração no entendimento fraterno, como quem sabe que somos uma só família no círculo da humanidade. Então, o exercício interessante de nós começarmos a sair de nós mesmos é a fraternidade, né? Sermos fraternos é reconhecer a paternidade de Deus, de sermos irmãos em humanidade, verdadeiramente irmãos em humanidade. Uma só família, buscando no próximo um irmão de nosso próprio destino, segundo os padrões de Jesus. Nele identificaremos a nossa melhor oportunidade de serviço, já que simbolicamente o próximo pode ser o degrau de nossa ascensão espiritual. Então, o próximo é o nosso caminho para Deus. Quando estamos cegos quanto a quem somos, nós somos um sorvedouro da energia alheia e do mundo em que vivemos. E temos falado todos os dias que na postura do egoísmo nós absorvemos ou sugamos do outro e não conseguimos reter em nós deste manancial que vem do outro para nós. Não conseguimos reter, porque este vazio é a ausência de obras, de sentimentos. Quando houver sentimentos estabelecidos nos nossos corações,
O mínimo, a migalha que vem do outro, já gera saciedade em nós, porque é suficiente. Enquanto não temos a construção dos sentimentos, nós absorvemos toneladas de bens que desconhecemos e que somos impermeáveis, porque ainda não há receptores dessas vibrações sublimes em nós. Então, nessa altura de nossas experiências, a luz da compreensão se nos entranhará no espírito. E então, extinto o nevoeiro da ignorância em torno de nossos próprios passos, o egoísmo cederá lugar ao amor. E o amor com que nos movimentaremos na construção de um mundo mais elevado e mais feliz. E a caridade é a forma operacional do amor para vencer o nosso egoísmo. Vamos refletir. Irmãos queridos, é muito importante para nós iniciarmos o nosso dia refletindo sobre nós mesmos. Como pensamos, como interpretamos, identificar o egoísmo em nós, como ele se manifesta e que plano nós temos para eliminá-lo da nossa intimidade. Então, nós estamos lendo há alguns dias o texto de André Luiz intitulado Egoísmo, em que ele afirma para nós que o egoísmo é um desvairado apego a nós mesmos. É treva da ignorância ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime. É importante nós aliarmos o conceito de egoísmo com a questão da ignorância e com a questão da responsabilidade. Porque nós temos deveres a serem cumpridos. E todas as vezes que nós não cumprimos com os nossos deveres, nós estamos no pleno exercício desse egoísmo que deve ser retirado da nossa intimidade. Então, quais deveres não cumprimos? Quantos de nós não cumpre o dever de filho ou de filha? Simplesmente não cumpre. E quando nós perguntamos por que não cumpre, porque atrás dessa atitude de não cumprimento desse dever está o egoísmo, está a auto-priorização, né? Nós nos priorizamos e com isso não cumprimos os nossos deveres. E muitas vezes não cumprimos os nossos deveres de fraternidade com os nossos irmãos em sangue e com aqueles que também não são. Então, às vezes temos irmãos de sangue que moram conosco ou que estiveram conosco durante tanto tempo dentro do nosso primeiro lar. E será que nós cumprimos com esses deveres? E quando dizemos que não, a base é o egoísmo. Então, toda falta de cumprimento do dever é egoísmo, com certeza. E como a Célia colocou, e a gente vai desdobrar isso nos próximos evangelhos, o dever que nós temos com o ambiente que nos cerca. Vamos refletir um pouco sobre isso. Sobre a quantidade de lixo que nós geramos.
e que esse lixo que nós geramos, ele não se degrada com o estalar de dedos. E para onde ele está indo? E qual é o ambiente onde ele está sendo depositado? E o que está acontecendo com aquele ambiente? Não é porque não está próximo de nós que aquilo não tem um impacto. Não é porque nós não estamos vendo que aquela situação promovida por nós não tem uma repercussão no mundo que nós vivemos. Então, o que fazer para reduzir o lixo que produzimos? Nós não estamos falando aqui de teorias, nós estamos falando de coisas simples, muito simples. Porque o ambiente que nós estamos criando ao redor de nós, saturadíssimo dos elementos que nós utilizamos em demasia, porque não conhecemos a nossa real necessidade, como a Célia nos colocou hoje, causa um profundo impacto dentro de nós, mesmo que a gente não registre. Porque que impacto é esse? Que impacto que esse lixo que eu estou gerando, que eu não estou vendo, que eu não sei o destino dele, que eu não sei quão catastrófico ele está causando no ambiente? O que isso, se eu não sei, como que isso pode interferir no meu dia a dia? Interfere, porque a matriz geradora desse lixo, que é a forma como nós estamos nos comportando, que é uma forma egoísta, ela impede completamente que nós estejamos verdadeiramente acordados. Porque o egoísmo, ele entorpece a consciência. E o espírito simplesmente dorme. E dormindo, ele diminui as suas potencialidades. Ele não aumenta, ele não expande aquilo que ele veio fazer com ele. Então, o fato de eu ignorar, o fato de eu não me preocupar, a questão disso ser algo indiferente para mim, sem que eu perceba, é um impacto abafador das minhas potencialidades. Porque um espírito indiferente, ele não se expande. Porque a única forma de expansão que existe é o amor. Então, quando somos indiferentes ao impacto que nós causamos ao redor de nós, seja nas pessoas, seja no ambiente, seja conosco mesmo, quando nós somos indiferentes, nós estamos identificando esse orgulho em nós. Então, penso que é necessário que nós possamos realmente refletir bastante nessa questão, para que possamos sair desse estado de entorpecimento que geramos quando não nos importamos com aquilo que é o resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos e da forma que nós temos de viver. Então vamos fazer a nossa prece para que possamos iniciar o nosso dia com muita alegria em nossos corações.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nesse momento tão especial das nossas vidas, possamos elevar o nosso pensamento para te agradecer, Senhor, por tudo que a vida tem nos oferecido. Agradecer, Jesus, a oportunidade sublime que o Pai nos confere para que possamos perceber a nós mesmos e direcionarmos a nossa força, o nosso pensamento para a construção de nós mesmos, nos fazendo melhores, estabelecendo ao redor de nós a alegria de viver. Que possamos envolver com o nosso amor todos aqueles que nos cercam, estendendo as nossas mãos, nossos corações, para que possamos fazer da nossa existência um tempo digno de ser vivido na terra, pela expressão dos sentimentos que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou. Fortalecemos-nos uns aos outros. Façamos do dia de hoje um tempo de aproximação de todos aqueles que se aproximarem de nós, para nos encontrarmos uns com os outros e, nos encontrando, nos tornarmos felizes pelas trocas afetivas. Que nesta hora abençoada do dia, os bons espíritos possam envolver todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa, que eles sejam visitados, amparados, socorridos em suas necessidades mais íntimas e com isso, Senhor, se recuperarem. E que nós possamos estar onde realmente estamos, que possamos estar com aqueles que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, para que, aproveitando estas oportunidades, possamos ser melhores. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.